E aí, gente, nós estamos aqui então numa reunião para falar sobre a avaliação na educação física escolar. Eu tenho um grupo de WhatsApp com profissionais formados em educação física, muitos deles só em licenciatura, mas a maioria em licenciatura e bacharel, mas atualmente estão atuando em educação física escolar. Então, eu tenho esse grupo de WhatsApp, e se você quiser, você pode clicar embaixo. Eu vou colocar aqui o link do chat, o link do WhatsApp para você entrar, fazer parte e ali contribuir com as discussões, com perguntas, e a gente vai conversando, trocando ideias, porque quando o professor entra no mercado de trabalho, muitas vezes se sente sozinho, porque não tem alguma referência para pegar ali, tem que lembrar livros que leu quando estava na faculdade, principalmente, claro, né, gente, aqueles professores que querem fazer um trabalho de qualidade, porque aqueles que só rolam a bola, que a gente sempre critica, a gente nem tá, não estou nem aí, não estou nem assistindo esse vídeo provavelmente, mas eu espero que esse vídeo chegue a muitos professores nesse país e possa contribuir efetivamente com uma educação física de qualidade. E aí eu joguei nesse grupo, essa semana que passou, a questão de quais são os itens importantes para que você faça uma avaliação coerente na educação física, seja na educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E a avaliação é algo muito complexo. Se você quer fazer um trabalho de qualidade, eu disse isso durante essa semana, tem alguns alunos aqui que são da universidade e fizeram questão de estar aqui com a gente hoje. E é assim, quem não assistiu meu Rios, eu só vou lembrar. Para que você comece fazendo uma avaliação de qualidade, você tem que partir das expectativas de aprendizagem. E de onde que você tira essas expectativas de aprendizagem? Dos objetivos que você elencou ali no plano de ensino. E aí eu joguei, então, o Rios nesse grupo do WhatsApp, e uma professora que está aqui com a gente falou assim, esse é o meu maior desafio hoje, como fazer na pandemia, como fazer nessa flexibilização não, né? Nessa, como é que fala? Nesse lockdown que nós estamos, sendo que a escola, onde os alunos não abrem a sua câmera. Aí eu falei para ela assim, ó, vou te puxar no privado para a gente conversar um pouquinho, para não ficar lotando ali o grupo. Aí eu fiz algumas perguntas para ela me retornou, aí eu falei, não, tem que montar uma reunião aqui, depois a gente espalha isso para quem assistir, espero que realmente ajude. Então é assim, gente, para começar, os objetivos. É, é, Nesse momento de pandemia, os objetivos são outros. Então, nós temos que fazer o quê? Revisar os nossos objetivos. Aqueles que estavam no planejamento do início do ano passado, em 2020, esquece, né? Caiu por terra, que agora são outros objetivos. Então, eu perguntei para ela, o que está sendo discutido entre os professores de área? Só que antes disso, o que a escola espera de você nesse tempo de pandemia? Então, estou perguntando aqui para os professores que estão aqui comigo e os professores que estão me assistindo. Então, olha só, a escola dessa professora espera o quê? Assim, eu perguntei, se o aluno não abrir a câmera, aí ela respondeu, a escola disse, não é obrigado a abrir a câmera. Ok, então, se filmar o que foi feito para apresentar. Se o aluno não quiser, ele não é obrigado a fazer. Aí, o que a escola está fazendo com a mão da professora? Amarrando as mãos. Vai fazer o quê? Como que vai avaliar? Aí sobra, sobra o quê? Alguma coisa teórica, é o que sobra. E ela trabalha com ensino médio. Você trabalha com Fundamental 2 também, Wélida? Não lembro. Sim, Fundamental 2 também. Fundamental 2 e E é médio. um desafio com ambas, Tá, um desafio então, com ambos os níveis. exatamente. Então, olha só, antes de pensar em avaliação, gente, o que a gente tem que pensar? O que é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer para que esses alunos se envolvam antes de pensar em avaliação? Porque se eles não estão abrindo a câmera, se eles não têm a obrigação de filmar e postar, como é que eu vou avaliar alguma coisa corporal nesse sentido? E tem mais.
tem certas atividades que não dá para a gente passar para eles se nós não estivermos juntos. A própria Wélida e a Olga, né, Wélida, no grupo nosso, comentou lá, como é que eu vou orientar o movimento de um aluno, se está bom, se não está bom, se está correto no sentido de não prejudicar na sua segurança, se eu não estou vendo. Então fica muito complicado um trabalho nesse sentido. E se eles não estão querendo abrir a câmera, nós temos que repensar. Será que a atividade que eu estou propondo está interessante para eles ou não? Porque é muito difícil a gente conseguir pensar alguma coisa que eles queiram fazer e que eles queiram apresentar, que eles queiram abrir a câmera para a gente poder ver, né? Então, eu penso assim, eu não estou, né, mais na escola atualmente, já faz 2 anos que eu estou só na universidade. Então, se eu estivesse trabalhando, a primeira coisa que eu pensaria é que atividade fazer que estimule esses alunos a participarem, né? Talvez mostrar alguns vídeos para mostrar a importância da atividade física, né? A importância deles não ficarem parados, a necessidade deles vencerem o sedentarismo. Então, se os alunos não estão querendo fazer, é porque precisa repensar isso. Então, eu estava falando, da gente estimulá-los a superar essa falta de vontade de fazer atividade física, porque isso vai acometendo uma boa parcela dos adolescentes e dos adultos. Então, olha, eu vejo algo muito complexo. Primeiro, a gente tem que conversar com a escola. Como ela vê a importância de nós, professores de educação física, influenciarmos esses adolescentes e esses jovens, né, que estão no ensino médio. Porque, assim, é necessário que haja uma obrigação deles abrirem a câmera, deles mostrarem alguma coisa. Porque se fica flexibilizado, então, para que fazer atividade? Para que o professor vai ficar se matando de fazer um planejamento se ninguém vai abrir o áudio porque não é obrigatório? Uma coisa é a gente passar todo mundo, porque isso é algo que eu estava discutindo essa semana nas classes, né? Qual foi a determinação das escolas? Não é para reprovar ninguém. Não é isso, Hélida, Átila, Júlio? Júlio está em... Que escola você está, Júlio? Eu trabalho no Pentágono, professor. No Pentágono. Vai fazer 8 anos. Tá, vai fazer 8 anos. Então, quer dizer, não está dessa forma assim? Todo mundo é para passar? E não é só na educação física, em todas as disciplinas. Né? E os alunos já sabem disso, na verdade. Sim, eles já sabem disso. Aí já complica. Se tem aluno que já não gosta de fazer atividade física e sabe se ele fizer ou não fizer, se ele abrir a câmera ou não abrir, se ele gravar ou não gravar, ele vai ser aprovado, então aí fica muito mais complicado. Então, esquece a avaliação. Né? A necessidade aqui é isso. Como estimulá-los a fazer uma atividade física. Sabe? Então, eu assim, traria discussões a respeito da importância de vencer o sedentarismo, sabe? Eu traria discussões, viu, Hélida e demais aí, sobre motivação. O nosso corpo, isso é neurociências, eu gravei isso num dos vídeos meus do YouTube, isso é questão de neurociência. Nós não somos estimulados, nós não somos motivados para muita coisa. O nosso cérebro é motivado basicamente para 6 coisas. Vou ver se eu lembro aqui. Ganhar dinheiro é super motivado. Fazer sexo é outra motivação. Jogar videogame é outra motivação. Eu não me lembro agora as outras, mas são assim: dormir, comer, né? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, dormir, comer e tem mais uma. Então, o cérebro é motivado para essas poucas questões. Para atividade física, é motivado? Não é. Então, uma discussão dessa com adolescente, acredito que começaria a mexer. Falar sobre IMC, falar sobre qualidade de vida, mas assim no sentido
mais profundo, voltado para a área de educação física. O que acontece com o corpo ao longo do tempo, que ainda mais que a gente tá à distância, né, gente? E eles não estão sendo motivados a fazer atividade física e mostrar abrir a sua câmera, mostrar como é que fala? Nem gravar nada, e eles não são obrigados a isso, no caso da Wélida. Então, vamos trazer discussões para motivá-los, e eu traria o que, Wélida? Alguma avaliação por escrita deles. Quem fizer, eu faria dessa forma, tá, Wélida? Eu daria nota A. Quem apresentar vídeo para mim, ficaria com A. Quem abrir a câmera e mostrar o que está fazendo, ficaria com A. Isso se a sua escola for A, B, C, D e E, né? Se alguém apresenta alguma coisa e deixa de fazer outras, eu daria B. Eu não sei, por exemplo, na escola que eu trabalhava, nos últimos anos, transformou em A, B, C, D e E. E aí eu daria C para o restante. Você a sua voz. Então, eu faria dessa forma. Então, se a escola, o aluno passa com C, ok, não abriu câmera, não mandou nada para mim, e não entregou o trabalho que eu pedi para fazer, vai ficar com C. Eu não posso reprovar, né, nesse período de pandemia, então a nota mínima que eu posso dar é a nota C. Quem fez tudo o que eu pedi, fica com A. Né? E quem fez uma ou outra coisa ficaria com B. Quer dizer, é uma avaliação muito esdrúxula, mas é o que a gente consegue fazer agora, né? É o que a gente consegue dar conta nesse momento. Aqueles que não fizeram nada, fica aí como uma lição. Quem sabe, talvez nunca vai repensar a sua questão de ter um compromisso. Puxa vida, mesmo eu não sendo reprovado, deixa eu fazer alguma coisa. Porém, gente, voltando a falar de motivação, o adolescente não é motivado normalmente, hein? Que eu não estou generalizando, mas normalmente o adolescente ele não é motivado a estudar, ele não é motivado a fazer atividade física. E não adianta falar para ele, olha, se você não fizer, quando você ficar mais velho, o ficar mais velho, gente, para ele é como se fosse uma outra vida, de tão distante que é. Não adianta falar que ele vai engordar, que ele pode ter problemas cardíacos no futuro. Para ele é algo assim, que é uns 500 anos para frente, né? Porque ele olha para o corpo saudável de hoje. Ele olha para aquela animação toda que ele tem. É para isso que ele olha, é para o aqui e para o agora. Ele não olha para o futuro. Então, esse discurso, gente, já caiu faz tempo, de tentar convencer adolescente a fazer, porque quando no futuro, esquece esse papo de quando no futuro. Ele quer saber do agora. O que é importante para ele agora, né? Junto com isso, eu traria discussões sobre academia, que isso chama muito a atenção deles. Chamaria isso principalmente para nono ano e ensino médio. Traria discussões sobre bulimia, anorexia, uma coisa que eles adoram, amam conversar e fazem muitas perguntas, é sobre anabolizante, sobre suplementação alimentar. Tudo isso, aí sim, faz a diferença. Porque eles começam a discutir entre eles, né? Que tem adolescente que começa aqui, toma essa bomba aqui, olha, você tá vendo como eu tô ficando, como meu braço está crescendo? Cara, o professor me falou para tomar isso aqui, 20 dias, olha o que eu já consegui. Pronto, o outro vai na dele, sem saber as consequências, sem saber se aquilo vai prejudicar ou não, sem saber, por exemplo, que se você tiver um excesso de proteína no seu pâncreas ou fígado, agora exatamente qual é o lugar, se não me engano, é no pâncreas, se você ali tiver uma sobrecarga, vai te trazer prejuízos, então vai te trazer prejuízos hoje, não é prejuízo daqui 20 anos, não é prejuízo daqui 30 anos, é hoje. Então toma cuidado com. Então, sabe, essas discussões que a gente sabe que os interessam, tá? Deixa eu ver aqui que me fizeram perguntas no chat. Perguntas muito frequentes, professor, estou fazendo isso para quê? O Átila, não entendi. Perguntas muito frequentes. Sim. Professor, estou fazendo isso para quê? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que é a pergunta top de adolescente. Para que eu estou fazendo isso? O que isso vai ser útil para mim? Tá? Então, quer dizer, tem que ser útil agora. Agora, dizer assim,
Ah, isso vai ser útil porque lá no futuro não pega, né? Não é legal. Mas aí fala do tipo assim, ó, você quer ter, né? Quer aumentar o seu bíceps? Então vamos lá, tem um treinamento aqui para você. Putz, mas a aula de educação física é de treinamento, né? Meu, não importa. O que importa é a gente trazer uma discussão nesse momento da cultura corporal de movimento. A academia faz parte? A academia faz parte. O treinamento para que você aumente o condicionamento físico faz parte? Faz. Na educação física escolar, a gente não faz isso por quê? Primeiro, porque não é para treinar atletas, certo? E segundo, porque a gente não tem condições de fazer isso. Agora, nós temos a abordagem da saúde renovada que trabalha nesse sentido. Desculpa. Que trabalha nesse sentido, de trazer um estilo de vida ativo. Então, quem é defensor da saúde renovada vai trabalhar nesse sentido, de estimular que os alunos do colégio façam atividade física fora da escola, porque a escola não dá conta de desenvolver, né, as capacidades físicas de força, resistência, equilíbrio de uma forma efetiva. Tá? E por que a gente tem que ter essa preocupação com o treinamento da escola? Para não excluir. Isso não significa que você não possa fazer um circuito de atividade motora, que foi tão criticado na década de 90. Porque assim, nossa, não podemos fazer a nossa escola parecer uma escola tecnicista, uma escola esportivizante. Então, abandonou-se toda forma de circuito de atividade física, de treinamento, para não parecer com isso. Mas hoje se entende que isso também faz parte. Você trabalhar trazer uma aula de circuito, uma aula de treinamento funcional, numa aula de educação física, para eles entenderem a dinâmica de uma academia, e ali você trazer discussões sobre força dinâmica, sobre força estática, né, que a gente chama ali de força isométrica, força isotônica. Se mudou os nomes, alguém me diz, porque eu sou da área mais escolar, né? Mas, enfim, essas discussões são altamente, assim, que chamam a atenção deles. Então, vamos lá, vamos fazer uma atividade física, vamos ver como é que vocês estão, né, nessa questão, vamos ver como que é a sua respiração, se você vai se cansar muito rápido ou não, né? Se você estivesse numa academia, será que você aguentaria uma primeira aula de um step, uma primeira aula de jump, enfim. Então, essas discussões para darem uma estimulada no que eles são hoje e não o que eles serão no futuro. Então é isso, é um desafio muito grande como atuar com esses adolescentes. Já, peraí que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Eu perdi aqui. Alô? Tinha sido eu, prof. Fala, Hélida. É que assim, eu estava até colocando no chat. No início desse formato do ensino remoto, eu fiz um mapeamento, né? Eu preparei uma série de questões para entender as emoções deles nesse momento, né? Nesse formato, enfim. E aí eu trouxe uma temática voltada à saúde mental, né? Eu achei interessante porque eles relatavam, né, ansiedade, tédio, tristeza, enfim. Aí eu trouxe a atividade física para esse tema, né? E aí também dei um espaço para eles sugerirem temas e práticas. E fui tentando trazer coisas que fizessem sentido para eles, né? Para enriquecer as discussões. Mas ainda assim, eu sinto que eles são muito travados, acho que por conta de estar numa reunião que está sendo gravada, enfim, de se expor. Né? E de repente alguém falar alguma coisa, tirar um print, sei lá, publicar, fazer figurinha, enfim, né? Que talvez seja até um receio dos professores, né? Que a gente está mais exposto a isso. E eu acho que tem essa questão também, né? Que dificulta muito, mesmo trazendo temáticas e práticas, eu sinto essa resistência deles nesse sentido, porque no particular ou conversando com eles,
eles conseguem se abrir muito mais do que numa aula em que está todo mundo ali presente. Uma dificuldade que eu acho, eu suponho que pode ser uma das dificuldades deles. Então, olha só, essa investigação é muito interessante. Gabriela e Reginaldo, essa semana a gente leu um texto, né, na faculdade sobre avaliação, e ali tem uma questão de você fazer uma avaliação indiciária. Eu vou até disponibilizar para vocês esse texto. É um texto bem interessante, é uma pesquisa que foi feita, na verdade, um trabalho de campo que durou algum tempo numa escola com uma professora de 4º ano. E foi bem interessante as discussões que tem nesse texto, e ela fala sobre a avaliação insidiária, ou seja, você ter de ter alguns indícios do porquê que os alunos estão tendo determinados comportamentos ou como eles estão enxergando a sua aula. Então, Hélida, você disse muito bem que é exatamente o que eu ia entrar em seguida. Se os alunos no particular têm uma participação diferente, então o que é que eu faria, que eu já tinha pensado, manda a sua fala no chat particular. Você usa o Zoom para dar aula para o colégio? Eu uso Teams. O Microsoft Teams, tá. Então, eu nunca nunca usei essa ferramenta aí para conversar no chat. Então, eu não sei se ele deve ter, provavelmente, o chat particular. Então, é assim, falar para eles, essa é a primeira coisa. Se você tem preocupação, se você não quer que os outros leiam aquilo que você está escrevendo, então, por favor, me escreva no chat particular aqui. E eu não vou expor você, porque essa é uma preocupação extremamente relevante. Adolescente, né, tem alguns que, assim, procuram trabalhar no sentido de se divertir à custas dos outros. E aí, o bullying é outro assunto importantíssimo para se tratar nessa faixa etária. O colégio onde eu trabalhava era assim, tolerância zero. Quando a gente percebia qualquer ação no sentido de bullying, quem a gente detectava que estava nessa situação, na questão de atuar com bullying, já era levado diretamente para a diretoria, para a coordenação, e se fazia ali uma discussão com eles, trazia os pais quando era necessário, mas não fazia como alguns colégios fazem, de dar de ombros ou fazer de conta que não estão vendo. Então, nesse sentido, com certeza, nós temos que tomar todo cuidado, porque o que você falou é sério. Então, a gente tem que pensar alternativas. Pô, legal. Então, se tem alguns que no particular estão se colocando, então beleza, então vamos fazer isso, né? Vou conversar com essas pessoas no particular para que eu possa avaliar de alguma forma, para que a gente possa avançar, né, nessas discussões. Isso é algo bem bacana, bem relevante. Trazer vídeos do YouTube, que tem muita coisa para estimulá-los e conscientizá-los para os temas que você elencar. Trazer, então, você falou de sentimentos, e aí eu queria entender um pouquinho que trabalho você fez corporal nessa área de sentimentos que você falou aí. Fiquei até curioso. De início, pensando que eles estavam em casa, né, eu pensei, que prática eu poderia sugerir de início, né, para que não colocasse eles em perigo, né, pesando a segurança. Aí eu fui pela prática do alongamento. Aí eu pensei no alongamento matinal, né, e aí com algumas turmas até falei um pouquinho do yoga, tá? Eles fizeram uma apresentação para mim do 9º ano, em 2020. Então, eu fui para essa linha daquelas práticas que eles conseguem fazer, né? Sei lá, acabou de acordar e eles conseguem fazer. E aí eu dei sugestões, mostrei imagens, mostrei vídeos também que eles pudessem, né? E falei assim, olha, dá um pequeno estímulo para o seu corpo, né? Você não precisa começar fazendo 10, 15, 20 minutos de prática se você não tem esse hábito. Aí eu falei dos hormônios do bem-estar, né? Da endorfina, da serotonina, dopamina com eles, Sim. como isso influencia, combate o cortisol, né? Entendendo aí a questão química também, que influencia, junto a outros fatores, né? Sempre puxando aí para
o atual contexto da pandemia e o quanto está mexendo com a cabeça de todo mundo. Então, foi nessa linha que eu fui com alguns grupos. Tá. Eu puxei para o alongamento, as práticas mais restritas que eu consigo fazer no espaço que eu tenho, que é limitado. Tá. Então, aí você tem alongamento e tem também, você pode fazer um fortalecimento, não há problema nisso, né? A questão de um agachamento, de uma flexão de braço. Estou falando assim, se a gente fosse pensar numa atividade mais, como é que fala? Mais de exercício físico mesmo, né? Mas, por outro lado, tem muitos perfis colocando atividades, sugestões de atividades, só que a questão é que está sendo mais voltado para a criança, né? Muito joguinho, muita brincadeirinha, e aí para Fundamental 1 fica bem mais fácil de você lidar para eles trabalharem. Agora, com o Fundamental 2 e ensino médio, realmente é um desafio grande. A Gabriele, eu queria que você contasse um pouquinho o que você falou para mim ontem, o que está acontecendo na escola onde a sua irmã está estudando, não é isso? Conta para nós aquela questão do vôlei. Calma aí, um minuto. Tá. É interessante que a escola, ali o professor, estimulou para fazer vôlei. Aí eu fiquei na dúvida, Gabriele, a sua irmã está fazendo na escola ou está fazendo na quadra de casa? Como é que é isso? Tá fazendo lá em casa mesmo. Tá. Ela... Deixa eu abrir o vídeo aqui para ficar melhor, né? Tá. Ela faz em casa. Na Uhum. verdade, eu já tinha visto o lado dela como aluna, né? E aí eu acabei vendo o lado do professor, porque eu tive que fazer um questionário valendo horas de estágio para a faculdade. E aí ele falou que o processo que ele fez de avaliação. A gente tem que pensar que o aluno está sozinho. Então, no movimento de aula normal, você faz o saque e faz o recebimento. E aí você vai avaliando os alunos. Só que na pandemia você só consegue avaliar um movimento. Porque você não consegue avaliar ele recebendo. Ou ele vai mandar a bola ou ele vai receber. E aí ele fez os alunos fazerem um vídeo sacando, como ele, depois de uma aula prática, tal, como o aluno entendia aquele saque. E aí, além do aluno fazer um vídeo, ele tinha que fazer meio que um relatório explicando o que ele achou. Se ele achou, tipo assim, eu efetuei o movimento correto, ou o próprio feedback dele mesmo. E aí, depois disso, ele tirava o professor, e aí o professor avaliava corretamente, você realmente efetuou bem ou não, você podia ter colocado a mão mais para a esquerda, para a direita, mais para baixo. Então, a cada fase do vôlei, ele está fazendo essa avaliação. Eu achei particularmente muito interessante, porque na pandemia, minha irmã mesmo não está fazendo nada, né? Assim, a gente vê trancada dentro de casa e ela reclama que não aprende nada, que não sei o quê, só que foi um método dela aprender coisas do vôlei, praticamente, de uma forma diferente. Ela mesma falou, né? Ela falou assim, agora eu sei fazer o saque do vôlei, antes eu não sabia. Que às vezes, até na sala de aula, ela falou assim, às vezes na própria educação física, o professor solta a bola e a gente vai jogando o vôlei. Mas eu fazer sozinha e eu ver onde eu tô errando é diferente, ela falou. Então, eu achei muito interessante esse lado do feedback do aluno, né? Então, ela teve o feedback dela e teve o feedback do professor também. Isso. Então, olha só, né, Wélida e demais aí, que a Gabriele falou. E a aluna está no 9º ano, hein? A irmã dela. Tem 14 anos, né, Gabriele? 8º ou 9º ela está, né? Tá com 14 anos. Quer dizer, então, enquanto tem alunos que não querem fazer nada e não são incentivados por nós, não são motivados, não têm interesse, você vai encontrar alguns alunos que têm algum interesse, que vão querer fazer algo. Então, eu penso assim, tá? É muito fácil para eu falar, que uma vez que eu não estou mais em escola atualmente, mas eu pensando que se eu estivesse trabalhando com Fundamental 2, média é mais complicado ainda, mas se eu estivesse trabalhando com Fundamental 2, eu tentaria trazer alguma coisa de lutas, por exemplo, né? Pensar nas unidades temáticas. E o Átila aqui, né, que falou ontem, mandou mensagem para mim ontem, que conseguiu implantar lutas na escola onde ele trabalha. Eu achei isso fantástico. Depois até você conta um pouquinho sobre isso. Mas eu faria com eles pesquisa sobre lutas, pesquisa sobre vídeos de lutas diferentes e apresentar para mim. Tá? Então, no dia tal, então vamos dividir aqui, a sala tem 30, então vamos dividir aqui em alguns grupos. Tá? Então, grupo X
tá? Você pode até, porque nós temos a possibilidade de dividir salas, né? Não sei se o MS Teams tem essa possibilidade, mas o Zoom tem. Então, você divide salas e você fala, ó, a sala que tem os alunos XYZ vai pesquisar sobre o Karatê. E aí vocês vão pesquisar isso. Eu tenho os itens que eu pedia para o pessoal de Fundamental 2 e vão apresentar um vídeo de 3 minutos do YouTube que vocês vão pesquisar e mostrar para o pessoal como que quais são os movimentos como é que fala? Os movimentos básicos do Karatê. Para quem estiver assistindo entender, o Karatê, o estilo de luta é esse. Porque, né, Átila, para gente que lutou, você que luta, eu lutei durante muitos anos, a gente sabe a diferença de uma luta e outra. Professores que não têm, quem nunca teve vivência com luta, acha que é tudo a mesma coisa, né? Quem é bem leigo no assunto. E não, cada luta tem um estilo diferente. E essa é uma apresentação muito bacana de se fazer, né? Aí, né, o Hélida e demais, pô, mas vai ter aluno que não vai querer fazer nada, porque não vai ser reprovado. Tudo bem, não quis fazer, não quis fazer. Eu vou dar C para esse aluno, vou dar nota mínima para passar, né? Porque a escola está exigindo isso. Mas aqueles que apresentarem, vocês conseguem entender o ganho que esses alunos vão ter? Assim, a formação deles vai estar além dos outros. Então, quando alguns professores e alunos de faculdade falam assim, para que eu me esforço para tal coisa se o outro não fez quase nada e passou do mesmo jeito? Eu falo assim, não passou do mesmo jeito. É muito diferente alguém que passa com o exame e não absorveu muita coisa do que aquele e passou, né, depois com muito custo, e aquele que se esmerou, que se esforçou, que leu, que estudou, né, que está aqui no sábado à tarde, que nem a Gabriela e o Reginaldo aí, né, que assistiram a aula essa semana e estão aqui de novo ouvindo falar sobre educação física escolar. A qualidade de quem se forma desse jeito é diferente. Os dois estão com diploma na mão, mas eu digo, quem é que vai ter mais sucesso na vida? É aquele que se empenha. Então, esse é um desafio para nós, viu, Hélida? Assim, puxa, que a nossa vontade é atingir todo mundo, né? Eu vou lançar uma proposta, putz, a proposta aqui é muito legal. Eu acho que todo mundo vai querer. Aí metade da sala não quer. Aí você faz, você fala, não acredito nisso. Aí te desestimula. Você fica chateado porque você não atingiu 50% da sala e nesse período de pandemia talvez 70% da sala. Mas e esses 30 que normalmente o professor de educação física e o professor de escola se esquece? Nós temos que olhar para esses alunos que se interessam. E dependendo da atividade, quando a gente acerta uma atividade, opa, eu vou por esse caminho. Esse caminho eu acertei, né? Se você der uma atividade de dança, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer fazer. Joga lá um desafio do Just Dance. Vai ter gente que vai querer fazer. Então, trazer coisa que para eles faz sentido atualmente, né? Então, coisas que têm a ver com internet, que têm a ver com Instagram, que têm a ver com jogos eletrônicos que façam eles corporalmente se colocarem, né? Então, a gente tem que quebrar todo esse pensamento que a gente tem, se a gente estivesse numa quadra, e repensar a educação física nesse momento. E aí, de novo, apresentou para você, legal, né? E aí, se você não, aí você se apresentou, você dá o feedback. Aí, assim, você vai ganhando com esses. E é legal que quando alguns alunos se envolvem com uma atividade sua, acaba estimulando alguns a fazer. Puxa, você não fez, foi muito legal. A professora deu uns feedbacks para mim que foram fantásticos. Aí você está conseguindo. Aí você vai puxar um, vai puxar o outro. Vai puxar 100%, gente? Não vai. Esquece. Se conseguir, melhor. Opa, né? Parabéns para você. Vamos soltar fogos de artifício. Mas a gente não consegue, em se tratando de adolescente fundamental 2 e ensino médio, então, nem se fala. Então é isso, é ficar focado. O que é que eles estão fazendo hoje? Que tem adolescente que fala assim, eu não gosto de dançar, mas quando ele está ouvindo uma música, ele começa assim, né? Como que ele não gosta de dançar se ele já está fazendo isso aqui, né? Putz, por quê? Porque uma música que interessou ele está fazendo. E aí, olha só, né, o que a Gabriele trouxe para nós da irmã dela, o professor deu orientações ali.
Agora, a avaliação efetiva, ela acontece como se estivesse numa quadra? Não, porque eu só vou ver realmente se um saque foi efetivo para eu dar uma nota para o saque dessa pessoa, se o saque ultrapassou a rede e foi colocado em jogo, né? Então, aí, aqui já fica uma dica que eu sempre comento com os meus alunos. Como que eu avalio a atividade motora? Pelo objetivo dela. Então, qual é o objetivo do saque? É fazer com que a bola chegue do outro lado da quadra. Conseguiu fazer? Beleza. Né? Eu olho a técnica do movimento? Na educação física, não. Eu não olho a técnica do movimento. Eu olho se a execução está colocando a bola em jogo. Se não está colocando a bola em jogo, está faltando o quê? Está faltando força de braço? Pode ser. Está faltando um movimento de corpo que ajude nessa execução? Pode ser. E aí é que entra a nossa orientação, que o professor aí da irmã da Gabriela entrou. E aí vai dando as orientações que precisa para que o movimento se torne efetivo. Na quadra, gente, quando um aluno aprendia a fazer um saque, meu Deus do céu, mas era uma felicidade, principalmente quando o aluno estava ali, tentou uma aula, duas aulas, na terceira ele conseguiu. Eu fazia festa, eu né, pulava, a criançada ajudava, conseguiu, maravilha, que beleza. Mas tem alguns que não, né? E aí eu fazia, então pode chegar um pouquinho mais para frente, vai lá até, isso principalmente 7º ano, né? Chega até a linha dos 3 pontos e saca dali. Mas efetivamente a gente só vai conseguir ver o resultado do movimento se realmente a gente estiver no foco, no foco, no espaço adequado para aquilo. Caso contrário, a gente refaz os nossos objetivos, refaz o conteúdo que nós vamos trabalhar, mas voltando. Lutas, então, é possível fazer. Você pode demonstrar aqui. Gente, vamos aprender aqui alguns movimentos de luta. Então, essa aqui é uma defesa simples que o Karatê usa, que o Kung Fu usa. Só que o Kung Fu, ele usa alguns movimentos com mãos abertas, porque eles ali estimulam muito os movimentos dos animais. Pô, você está trazendo um conteúdo ali referente da nossa área. Então vamos lá, tem essa defesa, faz junto comigo aí. Quem puder abrir a câmera, abre comigo. Se não quiser, então grave e depois mostra para mim, para eu ver como é que está a sua defesa. Defesa com o soco embaixo no estômago, uma defesa para baixo. Aí depois você se coloca um pouquinho mais para frente, para trás, né, para o pessoal te ver. Vamos ver alguns chutes básicos aí de luta para a gente aprender. Vamos nos movimentar aí. Estão fazendo um pouquinho aí de chute. Só um parênteses. Acabei de lembrar. Eu faço parte do Walking Football Brasil. Eu sou gestor técnico para trabalhar com população 60 a mais. Assim que a pandemia passar e a gente poder voltar para a prática, vai ser fantástico. Mas nós estamos trabalhando com eles online. Uma vez por semana a gente faz atendimento e eles ficam felizes, que eles falam assim, puxa, adorei isso, que é a primeira vez que eu faço uma live na minha vida. Senhorzinhos ali de 65, 70 anos. E na semana passada, nós atendemos um casal, foi muito lindo, um casal de japoneses, e eles assim tinham um interesse por luta. Então, um dos professores que trabalha com a gente está fazendo Muay Thai. E aí ele preparou umas atividades de chute, ataque e defesa para fazer com eles. E eles fizeram ali com a câmera aberta, ficaram fazendo juntos e a gente assistindo. Então, foi muito estimulante. Então, novamente, abriu a câmera, legal. Tá? Aí a pessoa para aqui e fala, não, levanta um pouquinho mais aqui ó, o braço. Ó, não pode esticar muito, nem em cima da cabeça. Ó, o soco, como é que faz um soco? Então, você ó, fecha a mão. Então, olha, conteúdos da nossa área que você está trazendo para os alunos estarem fazendo. É que o problema, né, gente, que a educação física, a gente luta para quebrar o sinônimo de educação física, sinônimo de esporte. Educação física, sinônimo de jogos e brincadeiras. Quando a gente quebra isso e começa a pensar outras práticas corporais, aí a gente começa, nesse período de pandemia, trabalhar com aquilo que nós temos, né? Com aquilo que é referência para os alunos. Esses dias eu vi uma professora, não lembro que perfil do Instagram, porque tem muita coisa sendo jogada bacana lá, que ela fez aqui, ela resgatou aquela dança do quadrado para fazer em casa.
é uma música que chama a atenção, né? E aí ela fez ela colocou com fita crepe no chão e aí fazendo as atividades dentro do quadrado. Hoje os adolescentes talvez nem conheçam essa música, porque era uma música, acho que foi de 2006, 2007, né? Eles estavam nascendo ainda nessa época. Então ela resgatou isso por quê? Porque é uma música que chama atenção. E a partir daí você pode trazer discussões sobre dança. Aí você pode trazer um aprofundamento sobre dança. Aí pedir para que eles te façam um trabalho a respeito de dança, trazer vídeos que mostrem danças diferentes. Enfim, temos que trabalhar realmente com a criatividade e quebrar o pensamento do jogo coletivo, né? Porque agora é todo mundo sozinho. E o que a gente pode fazer em cima disso? Uma outra referência legal para trazer para vocês, que eu tenho visto em muitos perfis, que algumas partes do corpo que não são contempladas na quadra estão sendo contempladas agora. Eu tenho visto muita atividade utilizando a respiração, a parte do sopro. Então, você tem uma que eu vi que era assim, como é que era? Era fazer... Tinha um monte de copo de plástico em cima da mesa, e aí a pessoa, assim, era o adulto com a criança do lado, com uma bexiga na boca. Aí ele... Oi? O que foi, Gabriel? Você já viu? Então ele tinha que assoprar a bexiga, aí a bexiga enchia no copo, aí ele tinha que transportar o copo para outro lugar, aí ele esvaziava a bexiga. E aí a criança ganhou do adulto, né? Outras de assoprar a bolinha para acertar em outro lugar. Então tem muita coisa que está usando aí a resistência cardiorrespiratória de uma forma diferente, né? Então, quer dizer, é algo que a gente usa correndo, fazendo atividade com o corpo em movimento. Nesse momento não vai ser o corpo em movimento. Enfim, né? Deixa eu ver aqui algumas coisas que escreveram no chat. Ah, sim, ó, a Renata colocou... Aproveitando esse gancho, a gente conseguiria nessa pandemia, os professores já estão atuando, na verdade, né? Vincular a nossa avaliação com outra matéria? Claro, claro que sim, mas o que você está pensando? Então, na verdade, ainda não tive nenhum pensamento, assim, eu só estou pensando alto. Porque quando a gente teve a aula do Marcos Larizati, ele falou muito disso, da gente conseguir vincular a nossa matéria com as outras matérias. Para os alunos ver que educação física não é só jogar bola. Isso. Que a educação física ela consegue se envolver com muito mais matéria. Sim. Então, a gente aplicar uma coisa de história antigamente com alguma coisa da educação física hoje atual. E a gente vincular isso na prática, né? Perfeito. Só que agora, na pandemia, como um professor consegue fazer esse vínculo aí para avaliar algum aluno, sendo que a gente está na pandemia, numa aula no Zoom ou no Teams? Eu acredito. Então é assim, Gabriele, nós temos duas coisas. Primeiro, como não é para reprovar ninguém, eu trabalharia nesse sentido. Quem entregou, quem fez, quem apresentou, fica com a nota A. Né? Quem fez uma outra coisa, deixou de fazer outras, é nota B. Quem não fez nada é nota C. Então, atualmente, seria nesse sentido. Mas a avaliação vai ser... Peraí. Mas vai ser mais efetiva a gente trazendo um feedback para os alunos. Muito legal, achei que faltou você nesse trabalho falar sobre isso, e isso poderia ter abordado um pouquinho mais. Essa outra parte ficou muito legal, agregou bastante. Agora, não sei o que eu vou falar agora, não sei se é nesse sentido que você está pensando. Mas é assim, como fazer? É conversar com outros professores. Para isso tem que ter reunião pedagógica. Eu não sei se as escolas estão fazendo reunião pedagógica nesse momento, online. Estão fazendo? A Átila está falando que sim. O Hélida, lá onde você trabalha, está fazendo? Com bem menos frequência. Antes a gente tinha uma reunião mensal entre as áreas de conhecimento. Tá. E agora, na pandemia, a frequência caiu dessas reuniões. Então é assim. Olha só, né? Isso que a Gabriele colocou, começa a gente pensar na questão da interdisciplinaridade. Então, numa reunião pedagógica, é onde a gente consegue conversar o que cada um está fazendo. Aí vamos supor que eu quero trabalhar com capoeira. Alguém colocou aqui capoeira. Fantástico. Muay Thai, né? Fantástico. Quero trabalhar capoeira. E professora de história,
você está trabalhando o quê? Ah, eu estou trabalhando sobre a história no Brasil na década de 30. Opa, dá para a gente falar da história da capoeira nesse tempo que ele foi visto como uma atividade que era proibida, porque era violência, né? Quem fosse pego lutando capoeira no Brasil era preso, né? E aí vamos fazer um link, professora, com a discussão que você está tendo com a década de 30 aí? Putz, será que dá para a gente fazer alguma conexão? Ah, dá nesse... É só conversando, Gabriele, entendeu? Aí a gente consegue fazer. Uhum. Aí você faz uma avaliação interdisciplinar, porque ali o aluno vai ter que apresentar algo com questões relacionadas com a capoeira, a história da capoeira, o escravagismo, enfim. E aí podemos até falar, se a professora estiver falando, não, estou falando da história do Brasil no século XIX, beleza. Ou seja, a partir do momento que o negro escravizado, e aliás fui chamado a atenção amorosamente como professor de capoeira em uma das minhas lives, que eu achei bem bacana, né? Porque normalmente a gente fala assim, né? O escravo, não, é o negro escravizado, porque ele não nasceu escravo, né? Ele foi escravizado. Achei bem interessante essa forma de falar, né? Porque assim, ele foi... assim, não vem nem a palavra para falar sobre essa coisa trágica que nós temos na história mundial, que é a escravidão, né? Enfim, temos aqui um professor, né, que tem parentes aí que mora numa região quilombola, então tem muito a contribuir nesse sentido aí. Se depois quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Mas desde o momento que a capoeira começou a ser desenvolvida no Brasil, porque teve uma questão dos negros escravizados precisarem encontrar uma forma de fugirem da senzala e terem, quando tiverem um embate corporal, para que pudessem ter a sua liberdade, né? Isso casa muito bem com uma discussão com um professor de história. Então, Gabriele, é muito possível fazer isso, desde que o professor esteja disposto a conversar com outros professores e perceber. Então, a coordenadora, numa reunião pedagógica, tem que possibilitar isso. Ó, gostaria de saber aqui o que é que cada um está trabalhando. E cada professor ia se conectando. Puxa, gostei disso, professora de matemática, que você está falando. Vamos tentar conectar alguma coisa nesse sentido? Aí só dar um parênteses para vocês. Nossa, mas o que educação física tem a ver com matemática? Será que tem alguma coisa a ver? Nós fizemos um projeto de dança durante 4 anos, matemática e educação física, porque nós conseguimos pegar ali um link onde ela estava trabalhando regularidades na natureza. Então, formas que aparecem na natureza, né? E não só na natureza, mas também naquilo que é construído e formas que elas se repetem em vários lugares diferentes. Falei, caramba, quando os meus alunos montam coreografia, existem formas que eles aparecem com regularidade, né? Alguns movimentos que aparecem com regularidade. Aí nós fizemos em uma apresentação de mostra cultural, eu tirei foto dos alunos com as figuras que eles montaram ao longo da elaboração da sua coreografia. Então, em quadrado, um atrás do outro, em círculo, 3, 3 e 3, enfim. E aí, junto com isso, a professora colocou figuras, né, geométricas ali, mostrando uma regularidade que aparecem em várias situações do dia a dia. Então, nós fizemos essa conexão, né, de educação física e matemática. Então, a avaliação é super possível, desde que a gente encontre ali algum ponto ou alguns pontos que a gente consiga conectar com outras disciplinas. Mas isso precisa ser conversado, isso precisa ser discutido, tá? Agora, se a escola obriga os alunos a abrirem a câmera, a fazer, porque senão vai ficar com nota baixa, enfim, mas apesar de que não seja reprovado, e realmente a gente consiga um engajamento de mais de 80% da sala, aí sim a gente consegue, viu, Hélida,
a mexer com as expectativas de aprendizagem. Ah, legal, então os alunos estão se envolvendo, então agora a gente consegue fazer uma avaliação mais adequada. O que é que eu espero desse trabalho que eles estão me entregando? O que é que eu espero dessa apresentação motora que esses alunos estão fazendo? O que é que eu espero que os alunos atinjam de conhecimento dessa avaliação, desse trabalho feito em conjunto com a professora de história, com a professora de matemática, com a professora de biologia, porque normalmente o pessoal acha que educação física só dá para a gente conectar com a professora de biologia, e não é, dá para a gente se conectar com qualquer outra disciplina, tá? Português, você pode dar um trabalho e aí a professora pedir para que eles escrevam aquele trabalho de uma forma X que eles estão, que a professora está trabalhando. Beleza, ó, vocês vão fazer um trabalho de lutas para mim, mas a professora de português estão trabalhando com vocês textos jornalísticos. Então, o critério de avaliação para isso é o seguinte: vocês vão montar uma manchete falando sobre lutas, tá? E descrever em forma jornalística, porque vai servir de avaliação para mim, enquanto luta, e para a professora de português, para ela ver se vocês estão escrevendo de forma jornalística. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Sim, sim. Eu acho que esse vínculo, eu particularmente, né? Eu tenho muito essa meta. Desde quando o Marco Glarizati veio abordando isso, eu tenho muito essa meta de vincular a educação física com outros. Porque a educação física em si, para os alunos, já é um esporte. É aula de esporte. Eu vou para a quadra para jogar vôlei, eu vou para a quadra para jogar bola. Vai ser aquela aula mais tranquila, né? É a melhor aula da semana, porque é a aula que a gente vai só brincar, a gente vai só praticar esporte. E principalmente no ensino médio, eu acho que é o ano mais difícil para se trabalhar. Sim. Porque é o ano que as meninas já estão mocinhas, então elas já, não, professor, não vou fazer aula hoje porque eu não tô legal. Os meninos às vezes, professor, se não for futebol, eu não jogo. Então, esse vínculo com outras matérias mostra para eles que a gente tem a mesma importância que as outras matérias. Sim. Que a gente consegue fazer com que a educação física ela seja tão válida quanto uma matéria de português que você tem na sala de aula, ou até mesmo como uma matéria de matemática, que são... Só que aí é um desafio muito grande, viu? É um desafio muito grande, Gabriele, porque alguns alunos vão falar assim: mas o que a educação física tem a ver com teoria? Educação física é prática. Tem nada a ver. Por que você está dando parte teórica? Educação física trabalha o corpo, né? Então, é um desafio que a gente tem que também atingir e vencer na escola, porque os alunos não querem ficar discutindo, não querem discutir teoria, né? Então, é algo que a gente constrói. E a gente constrói a partir de onde? A partir do Fundamental 1. Então, esse trabalho coerente começa de lá. Mas vai ser foco das nossas aulas posteriores, Gabriela e Reginaldo, quando a gente for entrar efetivamente no ensino médio, porque tem uma forma diferente de trabalhar com o ensino médio, que é proposta, já era proposta lá atrás pelas orientações curriculares nacionais desde 2006, e a BNCC, junto com a LDB, veio com uma nova proposta, que são os itinerários formativos. Então, só que isso aí é discussão para a gente conversar só mais para frente nas nossas aulas, que vocês vão entender o que são esses itinerários formativos, o que é trabalhar na negociação com alunos de ensino médio, que aí já não é mais o professor vir com a aula pronta, é uma aula negociada, é uma aula no sentido do planejamento participativo. Esse é o foco de se trabalhar com o ensino médio. Planejamento participativo. Nós montamos junto com eles aquilo que fará sentido na formação deles. E não é o professor chegar com a coisa pronta e ouvir como o Átila falou: professor, para que serve isso na minha vida? Professor, para que eu tenho que fazer isso? Não serve para nada, eu não vou usar nunca. Né? Eu travei para vocês, gente? Que deu uma travada aqui. Não travei? Tá tranquilo? Então é isso. Então, Gabriel, nós temos que realmente ter essa direção de mostrar para os alunos e para a escola de que a educação física não está ali só para jogar esporte e jogos e brincadeiras. Está ali para muito além disso. E eu falo praticamente todas as vezes: professor de educação física tem que participar de reunião de pais. Os pais têm que saber o que é que você faz na quadra.
O que é que você está desenvolvendo? Então, o Átila, ele conseguiu colocar lutas na escola porque ele mostrou que luta não é para incentivar os alunos a brigarem. É um sentido totalmente inverso. A luta faz com que as pessoas se respeitem, com que as pessoas tenham uma valorização para o próximo, que as pessoas, que quem pratica a luta, tem uma disciplina, tem autocontrole, tem uma concentração maior para as atividades. Então, ele conseguiu convencer a escola de que luta é efetiva, que luta não é para trabalhar a violência. E aí é que entra a conversa do professor com a direção, com coordenação, com pais. Então, como nós tínhamos no colégio essa participação direta com os pais e com a coordenação, e eles sabiam efetivamente o que nós trabalhávamos na escola, não adiantava o aluno chegar em casa e reclamar da nossa aula, porque a nossa aula não era futebol, porque a nossa aula não era esporte. Pô, mãe, a aula em casa, no colégio está sendo de dança. E quantos pais me falavam assim, eu falei para meu filho assim, você está numa escola com uma educação física diferenciada, meu filho, aí não é esporte, pode esquecer. Ou seja, nós tínhamos os pais do nosso lado. Agora, quando os pais não sabem o que a gente faz, aí o que a gente faz lá realmente pode ser que tenha alguma crítica. Pô, mas você está fazendo isso aí, você fica conversando com os alunos, e cadê a parte prática? Quando o pai sabe que você trabalha a parte teórica, assim, uma pequena parcela da sua aula, porque senão a gente fica muito na teoria, né? E ele sabe que uma vez um pai me questionou na escola, né? Porque eu estava falando para eles numa reunião de pais, falando algumas discussões que eu estava trazendo para eles com relação a Jogos Olímpicos, com relação ao marketing voltado para os esportes, o marketing no futebol, a parte financeira. Na época, o Brasil tinha sido excluído no sorteio para as Olimpíadas, se eu não me engano, era de 2008. Então, eu trouxe um recorte de jornal para a gente conversar, e eu estava falando isso para os pais. Aí um pai levantou a mão e falou assim, professor, a educação física precisa trabalhar a parte motora. Quanto tempo que você demanda da sua aula para discutir isso? Aí eu falei para ele, 10 minutos. Aí ele falou, ok, beleza. Porque senão, gente, se a gente começa a discutir muita teoria, eles já têm 9, 10, 11 disciplinas ao longo da semana trabalhando teoria. A gente tem duas aulas por semana para trabalhar a prática. E a gente ainda fica trabalhando teoria. Quando que a gente vai desenvolver o corpo? Então, essa é uma questão que a gente tem que relevar. E quando eu queria trabalhar uma parte um pouquinho mais demorada de parte teórica, o que é que eu fazia? Eu dividia a classe em dois, metade da turma eu desenvolvia uma parte teórica, enquanto a outra metade da turma estava fazendo uma parte prática. E depois a gente invertia. Me dava mais trabalho, porque eu tinha que ficar repetindo mais vezes o mesmo conteúdo. Só que eu me desgastava menos, porque metade da aula a turma estava envolvida com alguma atividade motora, e na outra metade a gente estava discutindo alguma coisa mais teórica que eu precisava. Porque hoje em dia, ficar uma aula de 50 minutos discutindo com adolescente é perda de tempo, tá? Porque eles vão começar a reclamar, vão começar a falar, pô, professor, mas a gente não vai para a quadra hoje? Ah, mas que saco, para que eu tenho que ficar discutindo teoria? Ah, mas educação física não é teoria, a educação física é parte motora. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, quando eu tinha uma apresentação de trabalho teórico, para eu poder, de lutas, por exemplo, que eu estava comentando com vocês, aí nós ficávamos 2 aulas, uma depois da outra, mas era algo bacana ali, que eles gostavam de fazer esse trabalho, eles já faziam uma apresentação de PowerPoint, então era bem interessante, mas era bem pontual, isso acontecia uma vez no semestre, eu não ficava ali, né, demandando tempo demais na teoria. Então, essa é a importância, porque o aluno entenda e a comunidade entenda que a educação física está na escola para desenvolver a formação integral dele, isso é bem interessante, tá? Mas voltando aqui, deixa eu dar uma lida no que escrever aqui. É interessante trazer o mundo virtual para a nossa prática. Com o terceiro ensino médio, esse ano propus que as atividades teóricas seriam feitas no Instagram
e já tenho postagens. Olha que legal isso, Hélida. Aí você mexe com eles, com certeza, né? Aí você coloca ali, né, possibilidades deles utilizarem ferramentas para postarem. Então ali, né, você não vai postar se a qualidade... Ah, puxa, fez uma apresentação maravilhosa. Não, é o conteúdo que interessa, né? O conteúdo atingiu aquilo que você queria, os alunos conseguiram expressar através ou de parte escrita, ou de postagem escrita, ou de postagem de vídeo, ou de postagem de voz, o conteúdo que você queria estimular para eles, bem bacana. Então, é isso, é usar os recursos que eles gostam, que os atraem, para que eles tenham vontade de participar de alguma forma. E quando a gente pesca isso, os alunos acabam, você acaba puxando ele para você. Fala, Júlio. Inclusive, falando nisso, a terceira série eu implantei um projeto de gestão esportiva, né? Então, eles tomam conta do Interclasses. Esse ano, a gente teve uma ideia de fazer o Interclasse totalmente virtual. Então, serão todos jogos online, FIFA, vai ser alguns jogos ali que eles colocaram. E aí eles estão montando plataformas, uma Twitch, que é um streaming só de lives, que eles estão organizando todos os aparatos ali para ter os jogos online. Ou seja, é um projeto que sempre teve no colégio, da terceira série, que a gente forma algumas comissões ali, comissão de marketing, comissão de vendas, inscrições, e esse ano eles conseguiram, a gente fazer online. Agora a gente já fez o projeto e vai apresentar para a escola semana que vem já. Perfeito. A gente fechou a escola novo, né? Mas é um projeto que a terceira série está conseguindo evoluir e crescer com esse projeto aí, mesmo online, né? E aí, olha só, como os alunos estão se envolvendo com algo que você conseguiu chamar a atenção, aí sim a gente estabelece expectativas de aprendizagem e critérios de avaliação. Aí sim vale a pena, né? O que é que você vai avaliar? Assim, quais são os critérios? Então, é do tipo assim, se eles conseguiram organizar a atividade e os alunos conseguiram se envolver. Estou dando um exemplo. O aluno se envolveu de forma efetiva, ele contribuiu, né, com a organização desse evento, com a organização do trabalho, tá? Então, porque tem alunos que se envolvem e tem alunos que não assim, que não fazem a sua parte que deveria ter sido feita. Então, essa é uma parte que a gente chama de atitudinal. Então, quando eu joguei no Rios, lá essa semana, que você tem que fazer ali as expectativas de aprendizagem, elencar os critérios de avaliação. Quais são os critérios para essa atividade? Então, tem que estar muito bem escrito ali o que você espera que eles atinjam para que você avalie, né? Aí você tem que pensar no conceitual, no procedimental e no atitudinal. Então, quando você avalia se o aluno se envolveu e colaborou junto com a equipe para produzir esse trabalho, né? Então você colocou ali um critério de avaliação e vê quem efetivamente se envolveu e quem efetivamente não se envolveu como deveria. No conceitual, o que você espera do conceitual nessa parte desse projeto aí, né? Por exemplo, que eles vão ter que, deixa eu sair um pouquinho do sol aqui, eles vão ter que montar o regulamento desse campeonato. Legal, então, gente, ó, vocês vão montar o regulamento em cima disso, precisa ter esse item, vocês vão escrever e mandar para mim para eu ver como é que tá. E aí você vai avaliando o conceitual ali, de aprender a fazer um planejamento. E junto com isso, você tem que ensinar o que... Fala. Desculpa. Por isso que eu montei as comissões, né? Por exemplo, a comissão de marketing, eles vão ter que divulgar o projeto via Instagram ou dentro do colégio. Aí a comissão de inscrições, eles vão colocar o aluno ali a participar. Então, ali eles precisam apresentar
algum tipo de documento, uma documentação explicando como que eles vão fazer isso, da mesma forma comissões de regras de jogos. Então, assim, são grupos, a comissão são 6, 7 alunos ali, e eles tendo algumas regras, tanto regras como marketing, como desenvolvimento do jogo, e aí tem uma comissão central. A comissão central é responsável por não fiscalizar, mas apoiar, ver o que se está dando certo. Então, é a sala inteira inserida dentro de um projeto só. E a escola abraçou essa ideia e a gente está tentando fazer já para o próximo mês ou quando a gente conseguir realmente concretizar essa ideia. Nossa, que perfeito isso, porque aí quando a gente consegue fazer com que um grupo de adolescentes, né, de jovens assim, se envolvam, significa que a gente fez algo significativo para eles, né? Onde eles perceberam que aquilo vale a pena, que aquilo realmente assim os envolveu, vamos dizer assim. Então, voltando, se todos se envolveram e o projeto aconteceu, no sentido de execução, é A para todo mundo, né? Foi colocado em prática. Então, ali seria o procedimental. Poxa, o marketing foi colocado em prática? Foi colocado em prática. Conseguiram desenvolver e o comunicado chegou a todos? Beleza, né? Então, nota máxima aí para vocês. Aí vai entrar muito no atitudinal. O quanto cada um se envolveu nesse sentido. E aí é que pode ter uma variação na participação entre eles, porque a gente não vai estar avaliando novamente a questão de técnica, né? Não vamos estar avaliando se eles fizeram uma apresentação perfeita, maravilhosa, como se eles fossem designs gráficos, né? E aí não dá para entrar nesse particular, não dá para entrar a professora de português, como a Gabriele estava comentando, não dá para entrar na questão de analisar o que eles estão escrevendo, né? Não dá para entrar a professora de matemática nesse sentido, para falar de logaritmos ou qualquer outra coisa que seja, né? E a gente pode ampliar e pensar em outros profissionais que possam estar entrando nessa questão, mas sem sombra de dúvida, né? E aí, de novo, critérios de avaliação bem definidos, o que você espera que eles atinjam, para que você possa depois avaliar. Mas é claro, com um projeto desse, onde todo mundo se envolva, todo mundo vai ficar com nota alta, não tenha dúvida, né? Exceto aqueles que realmente não se envolveram e não fizeram o que precisava ter feito e deixou na mão dos outros fazerem. Essa pessoa precisa entender que um trabalho em conjunto não pode sobrecarregar ninguém. Todos têm que fazer a sua parte. E essas comissões que você fez aí são fantásticas, né? Então, qual o critério de avaliação que vocês pretendem para o pessoal que está ali na parte do marketing, o pessoal que está no staff, o pessoal que está na elaboração do regulamento de jogos, enfim, e por aí vai, né? Deixa eu ver mais aqui, mas para o segundo ensino médio, por exemplo, a ideia não foi interessante, eles não acharam interessante, então você tem que aí estabelecer, tá? Então o que eu vou fazer para estimulá-los? E jogar, uma coisa que pode ser feita é o brainstorm, né? Vamos lá, gente, o que vocês gostariam de fazer, hein? Né? Que projeto, ao terceiro ensino médio, se envolveu com esse tipo de atividade? O que vocês sugerem para o segundo ensino médio? Ah, uma coisa, Júlio, essa atividade aí é só entre os alunos do terceiro ensino médio? Não, ele abraça toda anos finais, na verdade, né, sexto ano para cima. Ah, tá. Porque antigamente, antes da pandemia, esse projeto era feito para arrecadação de dinheiro para ajudar na formatura deles ali, para pagar Ah, uma parte da entendi. formatura. Entendi. Então, tinha uma inscrição ali dos alunos e eles usavam esse dinheiro para a formatura do final do ano. Uhum. Esse ano eles vão fazer um valor simbólico, eu acho que é R$2. A gente está Entendi. discutindo isso daí ainda, porque Entendi. finanças é uma coisa mais complicada. Tá. Mas Entendi. aí, se não conseguir fazer nada no final do ano, eles vão fazer uma doação, ou buscar alguma ONG, voluntariado, para fazer essa doação desse dinheiro. Tá. Sabe uma coisa que envolvia vários alunos de ensino médio? É quando eles se sentem protagonistas. Então, tinha um grupo que fazia parte de um projeto no colégio que chamava Interagir.
eles tinham que fazer atividades com os pequenos de Fundamental 1 na hora de intervalo. Então, eles tinham que elaborar, que programar atividades lúdicas para fazer com o ensino fundamental, Fundamental 1. Então, essa é uma possibilidade também. Ó, vamos fazer o seguinte, gostaria que vocês vão elaborar atividades para que a gente possa desenvolver com o ensino fundamental 1 do nosso colégio. Então, vocês vão propor, então vocês vão montar aí vídeos que demonstrem alguma brincadeira que a criançada de Fundamental 1 possa fazer, tá? Bem legal. E depois vamos montar uma reunião do Zoom, por exemplo, né? Estou jogando Zoom ou Teams ou como é que fala? O Teams ou outra, o Meets, né? Enfim, usar algum recurso para que vocês, junto com essas crianças, e eu, claro, olhando esse projeto, possamos ver a execução das atividades que vocês estão propondo para essas crianças. Nossa, né? Você está colocando os adolescentes como protagonista e isso vai fazer uma diferença bem significativa para eles. Ou o pessoal do segundo ensino médio montar alguma apresentação da parte de academia, como eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Ou algum conhecimento que você traga para eles apresentarem para os alunos do primeiro ensino médio, né? Ou seja, ter uma apresentação para outros. Isso é algo que os envolve de uma certa maneira, tá? Atila, estou trabalhando agora com o 7º ano, brincadeiras tradicionais antigas. Isso é algo que eu gosto muito, porque envolve pesquisa, envolve conversar com pessoas mais velhas, envolve ampliar o conhecimento dessa prática, né? Quando os alunos conversam com pessoas mais velhas, tem que ser de 30 anos para cima, hein, gente? Quando eu fazia isso com os alunos do colégio, nos últimos anos eu tinha que delimitar, porque às vezes eles iam perguntar para pessoas de 19, 20, 21 anos, não tem o repertório de jogos e brincadeiras que eu tinha há 40 anos atrás, né? Então, quer dizer, precisa perguntar para pessoas mais velhas, mas enfim, é algo bacana para se trabalhar. Renata, gincana online também é um sucesso, e aí sempre quando der para fazer alguma atividade motora bacana. Vamos lá, Wélida, aproveitando o carnaval, propus percussão corporal com samba na escola onde atua a proposta interdisciplinar chama muito a atenção. Chama mesmo, tá? Porque você envolve os alunos de uma maneira diferente. Wélida, conta um pouquinho como é que foi essa questão da percussão corporal aí. Então, na verdade, lá na escola eles têm um material didático, né? O ensino médio, eles estão introduzindo aos pouquinhos. E o material traz a percussão corporal. E aí eu acabei estendendo para outros grupos também, não só para o ensino médio, porque eu achei a proposta bem interessante. E até eu consigo fazer com eles no momento ao vivo. Aí eu fui pesquisar sobre, eu achei um vídeo super simples, uma didática simples, mostrando, depois eu fiz com eles novamente. Tá. E aí, em cima disso, eu propus que eles criassem o próprio ritmo com músicas que eles gostam. Né? Então, eu usei o samba ali só como um ponto de partida, porque o meu foco era percussão corporal, não o samba em si naquele momento. Certo. E aí eu falei, olha, vocês vão criar com as músicas que vocês gostam. Vocês gostam de funk, de K-pop, de rap, enfim. Vocês vão criar em cima disso, vamos fazer um vídeo. Nossa, perfeito. Até segundos, enfim, né, para mostrar como que foi esse processo criativo de vocês. Agora eu estou esperando o envio, né? Está bem lenta a participação, mas está tendo aos pouquinhos. Tá, maravilha. E aí, de novo, né? Você que falou do Instagram agora há pouco ali, né? Se a gente usa recursos deles, se a gente fala a língua deles, então, ao invés de falar, ó, vai montar um vídeo para apresentar para mim, vídeo é algo muito comprido na cabeça deles. Ó, vocês vão montar um Reels e apresentar para mim. Já é outra história. Talvez você tivesse um resultado mais rápido se você pensasse dessa forma, não é? O que você acha? Eu tô por esse caminho também. É que assim, como no ano passado eu tinha proposto, por exemplo, o TikTok, né, os challenges e tudo mais, eu vi que não foi suficiente, né? Eu falei, ok, mas eu vou continuar propondo. Mas aí entra também no que você falou, né, que às vezes a gente quer atingir 100%,
E quando a gente não consegue, a gente acha que a proposta não foi tão boa. Né? Mas eu venho nessa proposta, ó. Tem os challenges aí, ó, galera. Põe, posta lá, me marca, e não sei o quê, sabe? Eu tento trazer, mas eu também entendo que nem todo mundo vai estar tão engajado assim quanto outros. Né? É isso mesmo. Uma vez eu assisti uma palestra, faz uns quase 20 anos atrás, e o palestrante falou algo que me marcou pro resto da vida. Ele falou assim: o nosso dever moral é atingir 100% dos alunos, mas nós nunca conseguiríamos fazer isso todo o tempo. Não vamos conseguir. E a gente fica frustrado. Tem um filme da década de 90 que eu sempre comento, e Gabriele e Reginaldo esperem, porque eu vou passar isso como uma sugestão, né, de ACC para vocês, de atividade complementar, que é um filme que eu gosto muito, da Michelle Pfeiffer, chamado... É de adolescente, como é que é? Mentes Perigosas. Gente, eu amo esse filme. Mentes Perigosas. Ela é uma professora de artes, vai para trabalhar na escola e dão para ela a pior sala, pior no sentido de envolvimento dos alunos. Uma sala onde tá todo mundo é terrível ali. E aí ela consegue, aos poucos, ir envolvendo essa sala. Já assistiu esse filme, Wélida? Wélida? Não, ainda não tive a oportunidade. Então, veja se você consegue assistir esse filme. E no final do filme, ela desiste, ela decide abandonar a carreira que estava começando, né? Porque ela fazia outra coisa na vida, passou a ser professora, e aí no final do filme ela aparece lá dizendo para se despedir da turma que ela estava indo embora e ela tinha conseguido atingir quase todo mundo, mas ela não atingiu e teve um problema de morte no meio e tal. Ela não conseguiu atingir acho que umas 3 ou 4 pessoas, e aí eles dão uma lição de moral nela para nós. Ela fala assim: você está preocupada com esse, e nós todos que estamos aqui, né? Assim, é um tapa na cara da gente, porque a gente fica mal por causa daqueles 3, 4, 5 que a gente não atinge e talvez não vai atingir nunca, né? E a gente esquece do resto que está se envolvendo, que está gostando da nossa atividade. Então é isso, Hélida e todos aqui, né? E vocês estão me assistindo. Foca em quem está gostando e se envolvendo. Se é a maioria, continua por aí e você vai buscar estratégias para envolver aqueles que não estão se envolvendo. Mas o que a gente não pode cair é na armadilha de achar que o nosso trabalho está ruim porque a gente não está atingindo 5% da sala. Tá? A gente não vai atingir 100%. E isso, quando eu ouvi isso na minha carreira, eu já coloquei para mim assim: puxa vida, sempre vai ter alguém que não gosta da minha aula, sempre vai ter alguém que não gosta da minha forma de falar, da minha maneira de avaliar, sempre vai ter alguém que acha que o que eu falo não tem nada a ver, sempre vai ter alguém que não vai criar vínculo com a gente. Nós vamos fazer o nosso esforço? Com certeza. Até o final, enquanto esse aluno estiver na nossa mão, nós vamos fazer tudo o que for possível para atingir. Mas tem aluno que a gente não vai conseguir atingir. E a gente tem que dormir bem com isso, porque eu estou atingindo 90% da sala, 93% da sala. Se eu não estiver atingindo nem metade, opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Aí o negócio está errado comigo, e não com a sala. Né? Mas pelo que eu estou vendo, Hélida, você está conseguindo fazer um excelente trabalho. Então, não se frustre por aqueles que você não está atingindo. Né? Deixa eu continuar. E aí, só para terminar aqui, né, que eu puxei você para falar sobre o carnaval, nossa, fantástico isso aí, né? Porque você conseguiu puxar e alguns lentamente eles estão te devolvendo as coisas, mas estão te devolvendo. E você disse que no particular alguns estão tendo aí uma relação legal com você. Então vá por esse particular também. Eu ia citar naquela hora lá a questão do e-mail. Pede para mandar por e-mail, se não quer mostrar ao vivo aqui para as pessoas, não quer que os outros vejam, então vai te mandar por e-mail ou por outro meio de comunicação que você queira com eles, ou até no próprio Instagram, no inbox seu,
né? Enfim, então, quer dizer, usar meios que sejam mais acessíveis para eles, né? A Átila falou aqui, né? A famosa nota de participação, sou professor de capoeira, KKK. Então, aqui, o que a gente não pode cair é no participou ou não participou. A participação, a parte atitudinal, ela vai muito além disso, vai além do respeito, vai no sentido do respeitar, no sentido de colaborar, do pensamento de trabalho em equipe, no caso de montar esse projeto aí do Júlio. Então, é o trabalho em equipe, é o reconhecer que as práticas corporais são importantes na formação dele enquanto sujeito, alguns reconhecem, alguns não reconhecem. Então, quando se pergunta para que serve esse conhecimento na minha vida, não está tendo uma conexão desse adolescente com esse ensino que você está trabalhando. Então, ele não está reconhecendo ali como importante na formação dele enquanto pessoa, ele não está demonstrando interesse por aquilo, é claro, não atingiu, mas se você já explicou, se você já trouxe argumentações, se você já trouxe vídeo, já trouxe várias conexões, e mesmo assim não está fazendo sentido para um ou outro aluno, né, é uma questão de atitudinal também, tá? Essa questão do envolvimento. O Hélida comentando aqui, para a matemática, nos esportes podemos trabalhar com as tabelas de classificação, pontuação, porcentagem, medidas. Então, olha lá, de novo aquela questão da interdisciplinaridade. Os alunos, você talvez não vai perder tempo, entre aspas, você não vai consumir um tempo da sua aula ensinando esse tipo de coisa. Você vai entrar em contato com a professora de matemática e pedir para que ela dê uma aula para eles nessa questão da pontuação, da porcentagem, de medidas, porque aí você vai entrar com outro foco e eles vão usar esse conhecimento com a professora de matemática e aí você pode ter uma avaliação interdisciplinar e essas tabelas sendo entregue também para a professora de matemática e ela fazendo avaliação para ver se a porcentagem foi feita de forma correta, se as medidas foram avaliadas de forma correta. Enfim, fantástico essa contribuição aqui, Hélida. Né? Perfeito. A Renata falou assim, para a física, associar as corridas de revezamento com velocidade média, corridas rasas, fantástico também. Né? A Hélida comentando aqui, que legal, professor, eu fiz o interclasse virtual com eles em 2020, mas achei super legal essa ideia de colocar os alunos como protagonistas. Se você quer atingir os adolescentes de ensino médio, coloque-os como protagonista. Esse é o grande, como é que fala? É o grande pulo do gato para trabalhar com adolescente. É ele se sentir fazendo parte do conhecimento, eles construindo conhecimento, porque eles já têm uma história de vida e eles podem contribuir de forma efetiva. E aí eles não se sentem aqueles que estão recebendo. Não, eles estão colocando em prática aquilo que eles sabem, né? Colocando eles para organizar o evento e tal. Isso aí. A Átila colocou o filme fantástico, assim como Esporte Sangrento, sou suspeito em falar. Esse Esporte Sangrento eu não conheço, mas tem muitos filmes aí que trabalham com o adolescente que eu acho maravilhoso. O Coach Carter, que é assim que é muito comentado e muito, como é que fala, muito sugerido na nossa área, principalmente de educação física. Vou até aqui escrever no chat, Coach Carter. Tá aí. Quem não assistiu esse filme, assista hoje à noite. Vale muito a pena. Né? E aí, Gabriele, tem a ver com essa que, se você não assistiu ainda, tem muito a ver com, assim, o professor, ele trabalha no sentido, ele é um treinador de basquete, e é o Samuel L. Jackson, fantástico o artista, e ele faz com que os alunos entendam a necessidade. Vocês querem ser alguém na vida? Que ele trabalha ali com uma classe média baixa. Vocês querem ser alguém na vida? Não é jogando basquete e sem conhecimento teórico. Vocês têm que ter... Que notas são essas que vocês estão me apresentando aqui? Eu peguei o boletim, né, dos professores e vocês têm uma nota péssima. Aí, quando o professor ele é questionado do porquê que ele está cortando jogos de basquete por conta do desempenho deles na quadra, em sala de aula, aí eles entendem
e aí é que o jogo ali muda, né, no filme. É muito bom também. Então, assistam esse jogo aqui. Alguém tinha... não, tá. Beleza. Alguém falou do Coach Carter antes de eu ler, né? Enfim, filme fantástico, né? Que é o Mentes Perigosas. Aí o Hélida colocou aqui, não sei se algum professor tem a mesma dificuldade, mas não vejo claramente as questões atitudinais nas expectativas de aprendizagem. Mas é o que mais, é o que mais tem que aparecer, né? Você colocar isso como critério mesmo. É assim, quando a gente tem o jogo coletivo, é aquele que é mais fominha, aquele que acha que jogar em 2 ou 3 ali que jogam bem já está bom, né? Nós temos que ver como é que esses que têm mais habilidades envolvem os outros colegas no jogo. Isso faz parte do jogo coletivo. É um item que eu coloco ali na minha planilha de avaliação atitudinal, né? Os alunos sabem que eu avalio isso. Eles sabem que eu espero esse tipo de atitude no jogo, tá? Desse respeito com o colega, ganhou de um, não ficar tirando sarro. Tem gente que perde e começa a brigar com a equipe, tá? Principalmente aquele aluno que é extremamente competitivo. Isso faz parte da avaliação atitudinal. Então, é assim, se o time perdeu, a culpa é de todo mundo, menos dele, porque ele joga bem. Ele, desculpa a expressão, ele é o gostosão da turma. Ele é que joga bem. Se não ganhamos é porque um errou, que o outro errou. E quantas vezes eu chamava aluno para falar assim, meu, você arremessou pelo menos umas 10 vezes, você acertou 2 cestas. Por que você está reclamando do resto da equipe? Tá? Então, esse tratamento, como é que a gente diz? Resolução de conflitos, Wélida. Isso é uma questão, isso é um item, isso é um critério de avaliação que você tem que colocar também na questão de avaliação atitudinal. Como que determinados alunos resolvem conflitos em aula com os outros colegas? Tem aluno que fala assim, eu às vezes falo em aula que é assim, que alguém está colocando alguma opinião, está expressando alguma situação ali que ele acha que poderia ser de um jeito, e aí um outro colega fala assim, meu, nada a ver o que você está falando, seu idiota. Meu, eu viro na hora e falo assim, por que que você tem que terminar a sua frase com a palavra idiota? Você não consegue falar assim, eu acho que o que você está falando não tem nada a ver. Precisa falar imbecil? Precisa falar idiota? Precisa falar dessa forma agressiva? Ou só a sua opinião é a que conta? Tá ficando claro isso, Hélida? Isso aparece muito com jovens e aparece na faculdade, não é? Quantas pessoas na faculdade, Com certeza. Quando você está fazendo um trabalho em grupo e... Desculpa, gente, peraí. Na faculdade você está fazendo um trabalho em grupo e um aluno começa a falar, a dar opinião do que deve ser feito, ou está discutindo algum texto ali, ele está colocando a sua opinião. E ele está se colocando como se ele fosse o dono da verdade. Ok, ele terminou de falar. Aí você começa a falar. Aí esse aluno que falou primeiro te corta. Não, mas eu não acho que é assim. Não... Meu, esse sujeito já é adulto e não aprendeu a ouvir o outro. E isso faz parte na formação em escola, né? E aí você coloca lá, o aluno aprende, sabe falar e respeita a vez do outro. Ele respeita a opinião do outro, ele sabe se colocar como não sendo o dono da verdade e sabe ouvir e respeitar as diferentes opiniões colocadas em aula. Isso é uma expectativa de aprendizagem no sentido atitudinal. E aí vai muito além do participou e frequentou a aula, né? Vamos lá. Aí acaba priorizando mais aspectos conceituais e procedimentais nas avaliações. Wérida, te pergunto agora, fez sentido o que eu te falei agora, o que eu comentei? Sim, é que a minha dificuldade mesmo é que, assim, quando eu pensei, né, nesse sentido de puxar essas questões atitudinais,
A orientação que eu recebi, né, o feedback que eu recebi na hora que eu preparei uma avaliação, era que aquele critério não dialogava com a expectativa de aprendizagem, de acordo com o que eu elenquei como expectativa de aprendizagem. Mas você tem... Me dá um exemplo. Então, assim, por exemplo, eu propus uma avaliação de apresentar um seminário, por exemplo. E aí, além de avaliar as pessoas que estão apresentando, eu vou avaliar as pessoas que estão assistindo. Aí eu coloquei um ponto lá de respeitar a opinião do outro, igual você acabou de colocar. Okay. Eu coloquei isso como um critério de avaliação. E aí a orientação que eu recebi foi, mas o que isso dialoga com a sua expectativa de aprendizagem sobre o seminário que você perguntou, que você propôs, por exemplo? Né? Aí eu falei, como é que eu puxo, né? Essa questão, por exemplo, eu quero avaliar o grupo também, não só quem está apresentando. Né? O comportamento do relação. Perfeito. Aí eu não pude, mas eu não pude, por exemplo, colocar isso como critério na minha avaliação. Então foi bem complicado, porque aí como que eu avalio o todo, não só o conteúdo que está sendo apresentado, e sim a questão atitudinal. Então, porque a expectativa não tem aquilo claro, né? Então, mas tem sim. Então, olha só, a pessoa que te questionou nesse sentido é que você está me contando um recorte, eu teria que estar ali no momento da conversa para entender qual foi o questionamento e qual foi a sua dificuldade. Mas pelo recorte pequeno que você está me dando agora dessa conversa, né, parece que a pessoa olhou a sua atividade de uma maneira muito reducionista. Ela não conseguiu olhar como um todo. Então, se você coloca ali na expectativa de aprendizagem que a apresentação do seminário não é só a performance de quem está ali na frente, mas é o debate produzido ali, porque muitas vezes, né, o Hélida e demais professores que estão aqui, muitas vezes o debate produzido com o grupo que está ali é muito mais rico do que aquilo que está sendo apresentado. Concorda comigo, Hélida e demais? Não é isso? Sim. Não é? Então, quer dizer, você tem que colocar ali a expectativa de aprendizagem. Se o público que está assistindo se envolve a ponto de colocar questionamentos e participar contribuindo com ideias e perguntas desafiadoras, com perguntas estimuladoras. Isso faz todo sentido numa avaliação atitudinal com relação a uma apresentação. Então, quer dizer, como eu falei, eu não sei qual foi todo o teor da conversa de vocês, mas seria nesse sentido. Aí você poderia ter falado assim, essa apresentação de seminário, ela não eu não estou avaliando apenas o conceitual, eu não estou avaliando apenas o procedimental, se a apresentação ficou bem feita, se a apresentação de PowerPoint ficou adequada de acordo com a idade do aluno, mas eu também estou vendo a participação, o envolvimento, o engajamento de todos, né, ali na produção. Então, quando alguém da plateia pergunta o desenvolvimento para responder da pessoa que está ali fazendo a apresentação, é uma questão não só conceitual, porque você vai estar avaliando o quanto ele absorveu do conteúdo para responder determinadas perguntas, mas, né, a questão ali vai mostrar para você o comprometimento que essas pessoas tiveram na montagem do trabalho. E isso é atitudinal. Comprometimento é atitudinal. E a forma da pessoa perguntar também é atitudinal, porque ela pode perguntar de uma maneira agressiva. E se a pessoa pergunta de uma maneira agressiva, ela não tem que ser ensinada, sim ou não, Hélida? Se a gente está pensando que estamos em escola, sim ou não? Sim. E é um conteúdo de aula. É um conteúdo a ser desenvolvido, formativo, que é você fazer com que esses alunos percebam que o se colocar de forma respeitosa vai prepará-lo para a sociedade. Porque no mercado de trabalho, muitas vezes, a forma que a gente fala, e hoje não sei se acredito que vocês saibam, muitas empresas mandam embora determinados determinados funcionários
porque ele tem um mau relacionamento entre os demais colegas, independente de onde for. Pode ser escola, pode ser qualquer empresa, qualquer lugar. Hoje, o relacionamento conta muito. Então, se eu fosse questionado, né, no seu lugar, voltando a falar, eu não sei qual, você me deu um recorte, mas é nesse sentido, faz todo sentido sim, coordenadora, porque eu não estou avaliando só o procedimental e o conceitual, eu estou vendo ali toda a relação entre eles, né? Porque aí alguém pode levantar a mão para dar uma opinião sobre o que foi apresentado e um outro colega, ele vai contrapor aquilo que foi dito, e ali eu estou avaliando como é que eles se respeitam na argumentação entre eles. Nossa, tem tudo a ver, Wélida. Que pena que acabou perdendo isso. Então agora espero que você esteja mais preparada para que quando alguém te argumentar, você tenha isso. Fez sentido para você? Te ajudou? Sim, eu acho que seria um bom conteúdo aí para a gente conversar um pouquinho mais, prof, porque, por exemplo, eu estou aqui com as expectativas, né? Então, eu vejo nas expectativas, tem 3 expectativas de lutas para ensino fundamental. Vai lá. E nelas, não existe essa questão do, por exemplo, respeitar o tempo de fala do colega durante a apresentação. Então, se eu coloco essas expectativas na minha avaliação, por mais que eu ali na minha relação com os alunos, eu vou orientar sobre ele não falar em tom desrespeitoso, eu não posso colocar isso no meu instrumento de avaliação. É porque eu não, vou orientar, não é permitido pela escola, é isso? Basicamente, é exclusivamente de acordo com as expectativas elencadas pela BNCC. Então, tá lá, tem 3 expectativas de luta sobre reconhecer os princípios filosóficos da capoeira, por exemplo. Então, eu vou olhar só isso na hora da apresentação. Tá. Eu não vou olhar se ele falou em tom desrespeitoso, por exemplo, no meu instrumento. Sim, mas na base nacional comum, da onde você tirou, tem alguma questão relacional? Então, nas expectativas, fala sobre trabalho coletivo, respeitar a integridade física e moral. Tá. Eu posso ir puxando a partir daí, mas de forma direta, não existe. Assim, pelo menos eu tenho. Não é que não existe, né? Eu não consigo enxergar ainda com clareza. Tá. Então, espera só um pouquinho. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Perfeito. Então, gente, olhando aqui na base nacional comum, realmente tem algo que trava um pouquinho a questão dessa professora, de poder trazer algumas questões atitudinais para avaliar, porque nas competências isso não está muito claro. Então, por isso que a base nacional é uma base, ela não é uma lei. Então, há necessidade de se escrever alguns critérios ali de avaliação para que tenha a expectativa na parte atitudinal. Então, eu vou mostrar aqui algo que está nos parâmetros curriculares que podem ajudar essa professora. Aí, Wélida, você me fala se faz sentido isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Adotar, estou dando um exemplo só, tá? Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos esportes, buscando encaminhar os conflitos de forma não violenta pelo diálogo e prescindindo da figura do árbitro, ou seja, que o aluno olhe para o professor sem achar que sem tratá-lo como um árbitro, né? Saber diferenciar o contexto amador, enfim, aí já não faz mais parte daquilo que você estava comentando. Mas aqui, percebe que atitude de respeito mútuo, né? E tentando encaminhar conflitos de forma não violenta, pronto. Aqui é o foco que você precisa pegar para colocar numa frase que você elabore para essa questão atitudinal. Você acha que isso aqui ajudaria? Sim, nesse parâmetro curricular. Esse é dos parâmetros curriculares? Esse é dos parâmetros curriculares. Sim, olha aqui, ó. Objetivos objetivos para terceiro e quarto ciclos. Tá vendo aqui? Né? Ó, participar de atividade de natureza relacional, reconhecendo e respeitando suas características físicas e de desempenho motor, bem como a de seus colegas, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais.
apropriar-se de processos de aperfeiçoamento das capacidades físicas, das habilidades motoras próprias, das situações relacionais, aplicando-as como discernimento de situações problema que surjam no cotidiano. Situações problema, situações que aparecem no seu dia a dia e como que os alunos vão lidar com esses conflitos, tá? Então, você colocando frases nas expectativas de aprendizagem que atinjam esse contexto aqui, vai ajudar bastante nesse sentido, tá? Então, seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que poderia, porque eu estou pegando rapidamente, né? Mas seria nesse sentido, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a apostila, e quem estiver assistindo isso pelo YouTube, se quiser, escreve no comentário lá, eu gostaria da sua apostila resumida dos parâmetros curriculares, aí você coloca o e-mail lá que eu mando para você, tá? É isso. Ajudou de alguma forma, o Elida? Já fez um pouco mais de sentido, né? Porque você parte ali da base nacional e você coloca algumas expectativas, alguns objetivos que vão fazer todo sentido, porque a sua colocação de fazer com que os alunos tenham essa atitude de respeito, não tenha dúvida, né? O que mais, gente? Para a gente ir encerrando aqui. Eu acho que ajuda bastante se eu fizer esse cruzamento, né? Cruzar a BNCC e os parâmetros. Sim. Acho que vai dar bem mais clareza. Se a escola não tem objeção com relação a isso, né? Perfeito, é só você escrever lá, falar, está previsto aqui a questão relacional dos colegas, e numa apresentação tem toda a coerência na parte do debate que eles tenham essa atitude de respeito com o colega, né? E é isso. O professor acabou de perguntar aqui, estava pausado, se a Base Nacional Comum substituiu os parâmetros curriculares. Não. A Base Nacional Comum veio atualizar algumas questões, veio trazer alguma visão um pouquinho diferente com relação aos objetivos, porque aí está mais no sentido de trabalhar as competências e habilidades, que antes era era visto como objetivos e conteúdos, objetivos gerais, objetivos específicos e conteúdos. Então, trouxe uma atualização com relação a isso, mas o que está nos parâmetros curriculares tem muita coisa ali que ainda continua valendo, ainda continua sendo atual e ela pode muito bem ser utilizada, tá? Então, o Base Nacional não veio substituir o parâmetro, ele veio complementar e atualizar muitos conteúdos ali, tá, gente? É isso. Então, gente, para nós concluirmos essa parte aqui, que foram quase 2 horas, eu acho que foi assim de extrema relevância, de extrema importância. Se você está assistindo no YouTube gravado, por favor, escreve aqui embaixo para mim o que é que você achou, quais dúvidas que você tenha, né, para a gente continuar discutindo isso e até outras questões que você gostaria que nós abordássemos em uma outra reunião nossa, porque eu vou fazer mais dessas, com certeza, que eu fiquei muito empolgado para fazer isso que nós fizemos hoje. Então, você que está aqui comigo agora, escreve no chat ou abre o áudio e fala para mim. O que é que ficou de mais importante? Por que é que valeu ficar comigo essas 2 horas de gravação aqui? Vamos lá, escreve no chat para mim ou escreva. Para mim foi maravilhoso, né? Se tem uma coisa que eu gosto, é aquilo, né, gente? Um educador de qualidade, ele gosta de falar sobre aquilo que ele sabe. E não é só, ele não dá aula só na faculdade ou na escola, só dá aula naquele período que ele ganha e pronto, acabou. Ele gosta de falar, né? Quando ele tem paixão no que faz, como eu tenho, a gente tem o maior prazer de trabalhar e divulgar para todo mundo aquilo que a gente sabe. Professor, não, isso aqui foi da outra professora que teve que sair. Vamos lá, escrevam aí, né, o que vocês acharam. Gostaria muito de que vocês compartilhassem, o pessoal está escrevendo. Sim, né, professor? É um espaço que a gente precisa ter mais, né? Porque eu sinto, pelo menos na escola onde eu estou, como é um professor por disciplina, então a gente não tem como dialogar com outros professores, porque não tem, né? Isso para todas as disciplinas. Então, eu sinto falta de ter esses diálogos
né? Então, até onde eu estagiava, por exemplo, tinha reuniões entre professores e estagiários de educação física, e aquilo era enriquecedor, né? E aí acaba, como não tem outros professores onde eu trabalho, eu tenho essa dificuldade, a gente se sente até um pouco sozinho. E é até uma questão de... A nossa disciplina tem uma peculiaridade, né? Que tem essa questão prática, que não tem em qualquer outra disciplina. Né? E eles esperam, os alunos acabam esperando um pouquinho mais, né, da gente, a gente se cobra também um pouquinho mais por conta disso. É diferente uma dobradinha de educação física e uma dobradinha de uma aula teórica, por exemplo. Né? Exige-se muito mais numa aula de educação física que é dobradinha, por exemplo. Então, tem algo da nossa disciplina que é só nosso, e aí quando a gente abre isso, né, num grupo, com só professores e futuros professores de educação física, meio que, na verdade, é um tipo de acolhimento, né? A gente consegue se abrir e ouvir ideias de outros professores, né? Então, por exemplo, o professor Júlio, né, falou sobre esse trabalho com o ensino médio, que já me deu uma ideia aqui para fazer com os meus alunos, né? Então, esse compartilhamento de ideias, de desabafos, de angústias, é algo que fortalece muito, né? E acho que é muito bacana ter esses momentos. Porque, e essa é a minha proposta desde quando entrei no marketing digital, né? Não sei se todos vocês assistiram o meu primeiro vídeo que eu postei, eu preciso fazer um novo vídeo falando um pouquinho melhor, mas eu postei lá que hoje a minha missão de vida é ajudar os profissionais de educação física nesse país, porque eu quero ver a nossa disciplina ter uma valorização que ela ainda não tem. E é exatamente isso que você comentou, Elida. Nós, professores de educação física, ficamos muito sozinhos na escola. E se a gente não tem uma equipe de profissionais que pensa, que reflete sobre a educação para a educação física, a gente fica meio que perdido no que fazer. Então, eu estou aqui para isso. Então, nós vamos ter muito mais esses momentos de bate-papo para que vocês coloquem as angústias de vocês e a gente possa trocar essas experiências aí. Trocar experiência não porque a gente não troca experiência, a gente troca ali informações e cada um vai colocar em prática aquilo que acha que pode fazer sentido no seu trabalho. Ninguém escreveu nada aqui para mim, gente, fiquei chateado agora. Só o Hélida comentou, mas, Hélida, então fala para mim aí, rapidamente, poucas palavras, por que que valeu ficar comigo até agora? Eu acho que, assim, esse finalzinho, para mim, foi o determinante, né? Isso que você sugeriu sobre cruzar os parâmetros com a BNCC. Ótimo. Né? Para trazer a questão atitudinal, que era onde eu tenho mais dificuldade, né? Então, acho que esse momento foi determinante, mas é lógico, toda essa construção e os compartilhamentos aí fizeram muito sentido, no sentido de entender as dificuldades, né? E falar sobre elas. Eu acho que o falar sobre já ajuda bastante. E aí, quando a gente ouve também um segundo ponto de vista, vai esclarecendo isso dentro da nossa cabeça. Exatamente isso. Perfeito. Então, essas discussões é que fazem a diferença. Muito bom. Então, valeu, né? Quando lá no grupo do WhatsApp você jogou a sua angústia, deu marcar essa reunião. Então, aqui, nota de 0 a 10, quanto você dá? Pode dar 11? Ai, que bom, nossa, fiquei feliz. Fiquei feliz. Nossa, dá 11. Muito bom, maravilha. Ótimo, gente. Então é isso. Vamos encerrar por aqui. Fico feliz de vocês terem ficado comigo até o final, né? E a gente está numa próxima. Espero vocês. E eu gostaria que vocês escrevessem lá no nosso grupo de WhatsApp o que é que as pessoas perderam que não vieram. Porque 16 pessoas se inscreveram no grupo e apenas, acho que, assim, a hora que tinha mais, acho que tinham 7 professores aqui. Ou seja, cadê os outros que não apareceram, né? Perderam, com certeza perderam, tá? E é isso. Gente, um abraço. Fala, Júlio. Só queria agradecer aí pela oportunidade aí, conversar com você de novo aí. A gente tive aula, professor, acho que 2000 e... Cara, deixa eu ver. 2015, por aí na faculdade lá. E, cara,
vivenciar de novo essas experiências, trocar essa ideia é muito legal. Legal. Eu entro porque o Demerval é uma referência muito boa na educação física. E como eu falei que a gente necessita dessa troca de ideias aí, troca de experiências, e com alguém que conhece muito do conteúdo, não só aquela velha educação física lá que ficou lá para trás, mas a gente que quer fazer uma educação física diferente, eu acho que encontros assim é muito importante. Legal. Agradeço de novo aí, e a gente pode conversar de novo aí, colocar nos grupos aí do WhatsApp aí, que a gente vai conversando. Legal. E sobre a forma de avaliações, é muito legal, porque a gente acaba tendo ideias amplas da gente nortear nossa avaliação, né? A educação física trabalha com é muito diversificado. Uhum. Procedimental, atitudinal, conceitual, achar esses pontos, identificar esses pontos para a gente conseguir avaliar. Eu acho que também foi uma parte muito importante que a gente conseguiu conversar hoje. Legal, legal, muito bom. Nossa, fiquei feliz, Júlio. Muito obrigado mesmo, viu? Gratidão. Maravilha. Então é isso. Fala, Reginaldo, você abriu o microfone, fala aí. Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado, Reginaldo. Reginaldo, não estamos ouvindo, hein? Não, agora você fechou. Tava aberto, mas a gente não estava ouvindo. Será que está conectado aí? Não sei se você tem que aumentar o volume do seu microfone. Está me ouvindo? Agora sim. Agora pode falar. Professor, só quero te agradecer por ter nos proporcionado essa tarde maravilhosa, entendeu? Que para mim foi de suma importância, cara. Sou teu fã. Tenho grande admiração por você, sim, por estar abrindo a nossa mente, trazendo assim mais conhecimento para a gente. Te agradeço de verdade. Depois eu vou te mandar uma mensagem da hora. Obrigado mesmo por tudo. Obrigado o Júlio, esse projeto que ele falou que ele está na escola dele também, abriu a minha mente para novas coisas também. Obrigado. Legal. Obrigado, Bianca. Obrigado, Eilida. Obrigado por todo mundo aí. Valeu. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Reginaldo. Gratidão aí. E é isso. Então tá, gente. Beijão para vocês, um abraço e até a próxima aí.